Olá, amigos, tudo bem? Eu me chamo Cláudia e você está no canal Turco Aprendiz. Sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês alguns adjetivos e no final vou estar compartilhando os 13 verbos mais utilizados no idioma turco. Eu vou estar falando, explicando e aqui no fundo eu vou estar colocando para vocês os adjetivos e a tradução em português. Então, sem mais demora, vamos para o vídeo de hoje. Então, vamos estar acompanhando aqui de fundo os adjetivos e as suas traduções em português, enquanto eu vou estar falando. Então, vamos começar. Eu anotei aqui para seguir sequência, para eu não me perder, ok? Uzun, alto. Quiçá, baixo. Ou seja, o que é o adjetivo, Cláudia? É o oposto de uma coisa, de uma qualificação para outra. Por exemplo, se eu quero dizer grande ou pequeno, bonito ou feio, ok? Büyük, grande. Küçük, pequeno. Kalın, grosso. İnce, fino. Yeni, novo. Eski, velho. Vou colocar um asterisco aqui nesse adjetivo eski, porque existe uma diferença quando eu quero falar uma coisa velha, um objeto, ou se eu quero me referir a pessoas ou seres que respiram, ou seja, animais. Então, existe uma diferença quando eu quero utilizar o adjetivo para qualificar pessoas ou objetos e seres que respiram, que no caso aí entre os animais. Mais para frente eu vou estar explicando essa diferença. Ucuz, barato. Pahalı, caro. Genç, jovem. Yaşlı, velho. Então, aqui eu vou colocar um asterisco nesse adjetivo yaşlı, porque é exatamente onde eu vou estar explicando a diferença de eski para yaşlı, ok? Errado. Doğru, correto. Essa palavra doğru se escreve D-O, o G que tem aquele acentinho em cima, que é o yumuşak G, que ele não é pronunciado em nenhuma palavra, mas dá uma sensação de prolongamento da palavra. Então, doğru, ok? Correto ou certo. E bom, kötü, mal ou ruim. Zor, difícil. Kolay, fácil. Hızlı, rápido. Yavaş, lento ou devagar. Bom, agora eu vou estar explicando aqui a diferença do adjetivo eski pro yaşlı, que quer dizer a mesma coisa, velho, porém, eski, quando for para qualificar algo ou alguém como velho, devemos lembrar que existe uma diferença entre eski, que é para objetos ou coisas sem vida, e o yaşlı é utilizado só para seres vivos e pessoas. Ou seja, quando eu me refiro a seres vivos, eu estou querendo me referir a animais e pessoas, tá? Então,
Quando eu quero dizer que um objeto, uma coisa é velha. Por exemplo, uma caneta, um caderno, um lápis, um livro. Então, eu utilizo para coisas que não têm vida, que são objetos, eu utilizo esqui, ok? Agora, vamos aos exemplos. Esqui bi arabá. Um carro velho. Ou eu posso dizer esqui arabá. Carro velho. Mas se eu quero dizer um carro velho, então é esqui bi arabá. Esqui velho. Bi, como eu já falei, não existe um artigo definido no idioma turco que diferencia o O do A. Então, tudo que você for se relacionar à quantidade de um ou uma, vai ser esse bir, ou iki, ut. Por quê? Porque não existe a diferença de O ou A. Então, tudo que eu quiser qualificar como é bir. Vai servir para O ou A. Espero que vocês tenham entendido. Então, por isso que aqui é esqui bi arabá. Esqui velho, bi, arabá, carro. Vai ser sempre nessa sequência. O objeto vai no final, o adjetivo na frente e o quantitativo no meio. Eski bir bardak. Um copo velho. Eski bir ev. Uma casa velha. Ou seja, eu utilizei bir, mas eu estou me referindo a um objeto no feminino. Então, por isso que é eski bir ev, uma casa velha, e não casa velha, ok? Eski bir aat. Aat tem aquele Gzinho, né? Que é o yumuşak G, que ele não é pronunciado, mas ele dá essa sensação de prolongamento da vogal que antecede a ele. Então, eski bir aat. É como se eu tivesse a. Entendeu? Que é uma árvore velha. Eski bir yatak. Uma cama velha. Eski bir halı, tapete velho. Eski kitap ou eski bir kitap, livro velho. Para pessoas ou coisas com vida. Yaşlı bir adam, homem velho. Yaşlı bir kadın, uma mulher velha. Yaşlı bir kedi, gato velho. Yaşlı bir köpek, cachorro velho. Então, aqui entra os animais. Agora, vamos para outros adjetivos. Exemplos. Quiçá, quer dizer baixo ou de baixa estatura, né? Quiçá kadın, mulher baixa. Se eu quiser dizer uma mulher baixa, é só seguir aquele mesmo raciocínio. Quiçá bir kadın, uma mulher baixa. Uzun, já é o contrário. Baixo, baixo, alto. Uzun adam, homem alto. Ou uzun bir adam, homem alto. Grande ou pequeno. Büyük, grande. Büyük masa, mesa grande. Ou büyük bir masa, uma mesa grande. Küçük,
pequeno. Küçük bardak, copo pequeno. Küçük bir bardak, copo pequeno. Küçük kaşık, colher pequena. Küçük bir kaşık, uma colher pequena. Küçük kedi, gato pequeno. Küçük bir kedi, gato pequeno. Küçük ev, casa pequena. Küçük bir ev, uma casa pequena. Novo, o velho, né? Já é o eski, e o novo, yeni. Yeni sandalye, cadeira nova. Yeni bir sandalye, uma cadeira nova. Genç, genç, jovem. Genç bir adam, homem, homem jovem. Ou genç adam, homem jovem. Genç kadın, mulher jovem. Genç bir kadın, uma mulher jovem. No caso, uma garota jovem, genç kız, garota jovem, ou genç bir kız, uma garota jovem. Se eu quero dizer garoto, rapaz jovem, genç bir erkek çocuk, garoto jovem. Ok? Agora, vamos para os 13 verbos mais utilizados no idioma turco. Mas antes de estar trazendo esses verbos, eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal, mas tem assistido aos vídeos, que você dê uma força aí se inscrevendo, ativando o sininho para todas as notificações, participando nos comentários o que você tem achado ou esclarecendo algumas dúvidas ou sugestões, deixando o seu like, porque o seu like é muito importante. Por quê? Porque cada vez que você dá um like em um dos vídeos aqui do canal, significa para o YouTube que você está gostando do conteúdo e ele divulga mais e assim o canal cresce mais. Então, conto com a colaboração de vocês, ok? Dá essa força aí. Os 13 verbos mais utilizados. Lógico que tem muitos outros, né? Mas eu estou trazendo os principais e com o decorrer aí eu vou estar trazendo outros verbos e mais para frente a gente vai estar aprendendo a conjugar esses verbos no presente, passado e futuro. Açmak, abrir. Yürümek, andar. Öğrenmek, aprender. Esse öğrenmek, ele tem aquele Gzinho. Então, öğrenmek. İçmek, beber. Aramak, buscar. Pişirmek, cozinhar. Yemek, comer. Koşmak, correr. Tanışmak, conhecer. Vermek, dar. Söylemek, dizer. Uyumak, dormir. Konuşmak, falar. Os verbos aqui, eles não estão conjugados, por isso que o verbo, quando ele não está conjugado, ele termina ou com prefixo mek ou mak. Então, quando a gente quer separar a raiz do verbo, a gente separa esse mek ou mak para substituir por sufixos que vão estar conjugando ele no passado, no presente ou no futuro,
Mas isso é uma coisa que a gente vai aprender mais pra frente, senão fica muito difícil e é complicado, porque é bem complicado mesmo. Então, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo aula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de participar nos comentários se ficou alguma dúvida, eu vou estar respondendo, ativar o sininho e se inscrevendo no canal, que eu agradeço muito. Beijo no coração de vocês e